Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos de volta hoje, dia 14 de junho, no nosso culto noturno, nosso culto da noite, celebrando, adorando o Senhor e que Deus nos abençoe nesta caminhada de adoração por intermédio de Jesus Cristo. Deixe-me trazer alguns comunicados importantes. Estes comunicados servem para que a gente possa desenvolver nossas atividades durante toda a semana e, ao mesmo tempo, envolvendo-nos com o reino de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Quero lembrá-los das chamadas de vídeo para o pastoreio e para o discipulado, pastoreando mutuamente. Eu peço a você que não deixe de fazer. Você que é membro, congregado da igreja, faça isso. Tenho feito várias. Ontem à noite fiz algumas. Conversei com Faustino, conversei com Bartolomeu. E como é importante esses irmãos receberem uma ligação, orar com ele. Isso é bíblico. É o fortalecimento da fé. Não deixe de fazer. Se você é um crente firmado na palavra, encoraje o outro, firmando-o também na palavra. Quero também encorajar os meus amados irmãos no aspecto do culto. Você que é líder, você que é o chefe da família, o cabeça do lar, eu quero pedir para você liderar a sua família nos cultos. Chame a sua família, ao invés de deitar no sofá, deitar numa cama, só se você estiver doente, não tiver outra possibilidade. Mas ao invés disso, senta numa sala, bota o aparelho celular aí, você que está em casa. Se você está no carro, está num plantão de trabalho, e é possível e é acessível você fazer isso, tudo bem. Mas você que está na sua casa, com sua família, e sua família principalmente, se toda ela é crente, se não for, tenta convidar também. Mas se for, convida seus filhos e lidere. Esposa, um conselho, ajude seu marido no processo. Não escolha aquele horário do culto, porque se você estivesse aqui na igreja, você não iria lavar prato e não iria fazer comida nesse horário. Você concorda comigo, minha irmã? Então, eu quero lhe pedir para você auxiliar o seu esposo nesse aspecto, que seu esposo pode chamar. Agora, se seu esposo também é aquele que não faz isso, eu quero encorajar você, esposo, faça isso. Não vá durante o momento do culto, das terças, das quintas, tentar procurar alguma coisa para fazer. Tenta colocar sua família num culto a Deus. Sem isso, a gente vai ter dificuldade na caminhada cristã. Isso também autentica a nossa fé. Porque crente genuíno, ele faz isso, ele busca isso. Então, o marido encoraja a esposa e filhos para fazerem isso. E a esposa auxilie seu marido nesse momento. É muito importante você, na hora do culto, não procurar fazer alguma coisa, mas procurar fazer aquilo que de fato é a proposta, cultuar ao Senhor. Porque se tivéssemos aqui no culto, a gente não iria fazer isto. É muito importante esse processo. Quero convocar todos os meus amados irmãos, então, a orarem uns pelos outros. Apresentem aí a vida dos irmãos enfermos, os vários irmãos que estão nessa caminhada, os que perderam o emprego e que precisam agora de um processo maior de atividade e funções, e que Deus abra uma outra porta para ele manter sua casa, o seu lar. Devemos orar e interceder por isso. Quero lembrá-los também, tenho feito isso esses dias, os irmãos que puderem ofertar para a ajuda da laje do irmão Marcelo na casa. Então você pode fazer isso, você procura a gente pelo grupo do Zap, ou você procura a equipe de tesouraria da igreja, coloca no envelope e diz que aquela oferta é para a laje do nosso irmão Marcelo. Então isso vai ser muito importante. Se você pode fazer, tem essa possibilidade agora, não importando o valor, e a nossa igreja tem esse hábito, vamos fazer isso agora, mesmo em época de pandemia, e principalmente em época de pandemia. Se antes a gente já se mobilizava, agora a gente faz isso muito mais. Vamos nesse instante, então, lembrar dos irmãos que têm cultuado conosco. Nós temos alguns irmãos que não são da igreja. Inclusive, quero encorajar os irmãos da igreja, durante o culto, ou principalmente no começo, geralmente os irmãos fazem isso mais no começo, você verificando os irmãos que são de outras igrejas, entrou ali no chat, você encoraja ele também, saudando aqueles irmãos, destacando
Quero até chamar a equipe de recepção. A equipe de recepção deve atuar nesses instantes também, até porque é a recepção online, né? Você vai receber aqueles irmãos que estão visitando, dar as boas-vindas. Quero então chamar Ikele, nosso irmão Bartolomeu, Zé, Mari, toda essa equipe aí da recepção a fazerem isso durante os cultos. Devem também até se organizar na escala. Nós temos então Bruno aí, Damiana Sá, nossa irmã Damiana Sá. Se não me falha a memória, Damiana Sá ou é a mãe de Rafael, né? Rafael Sá, né? Ou uma outra pessoa que está cultuando. Eu acho que seja essa irmã Damiana, que é da Casa da Bênção de Deus. Também a Laíse, não sei se Laíse é a filha do irmão Júlio, não? Júlio e Cleidiane, mas sempre ela está... Loíse, né? Loíse. Não sei se é ela também que está aí nos cultos. Um forte abraço para os irmãos Faustinos, Irá e toda a família. Zé Mari Lucas, Dora de Sage. Dora é a neta da irmã Maria, da PIB Sage. Dora não é da PIB Sage. Dora, ela cultua sempre conosco. Ela é de uma outra comunidade lá, cristã, e sempre tem cultuado. Hoje, de fato, ela até mandou um zap para mim, pedindo oração pela irmã Maria, a irmã dela, ou a irmã parente dela, que está enferma em Santo Antônio de Jesus. Vamos orar pela irmã Maria. Vamos também orar por Márcia, né? Também irmã Márcia, um alô para a irmã Márcia, que vende salgados aqui bem perto da igreja. Quero mandar hoje um abraço, de vez em quando, até Manuel passou. Manda um abraço para Emanuel, ele pede hoje, né? Emanuel, Jael, Elisama. Forte abraço para a família, minha família aí no Senhor Jesus. Bom, os demais irmãos que estão conosco, um forte abraço no coração. Os irmãos de Camaçandi, todos lá de Aratuípe. Seu Arlindo, meu velho, um abraço no coração e toda a família aí. Deus fortaleça sua caminhada aí em todo esse processo da pandemia. Vamos orar invocando o nome do Senhor? Nosso irmão Marcelo vai fazer isto, orando, invocando o nome do Senhor para a nossa liturgia de adoração a Cristo. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Pai nosso Senhor, nós entregamos, Senhor, nossas vidas neste momento em adoração, prostrados diante do Teu altar. Aqui, Pai, entregando as nossas vidas ao Senhor e rogando que o Senhor tome a direção de tudo que vai ser feito aqui, Pai. Que as palavras que sejam proferidas aqui saiam do coração do Senhor e não do nosso coração. Amém. Que seja a Tua palavra e não a nossa palavra, não palavras de sabedoria humana e opiniões de homens, mas a verdadeira e pura palavra do Senhor, a expressão fiel da verdade. Em nome de Jesus, dirige os nossos corações e as nossas mentes, nos dá da Tua sabedoria e do Teu entendimento, e assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marcelo. Nós vamos prosseguir adorando o nosso Cristo. E agora nós vamos para a chamada ao arrependimento, chamada confissão, momento onde nós abrimos nossos corações diante do altar de Deus, da presença de Deus. Quero então lhe chamar a fazer isto. O texto bíblico é exatamente que está aqui para a gente fazer isso hoje. É o texto de Provérbios 28, 13. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Abra o seu coração agora e deixe Deus trabalhar na sua vida, no seu ser. Para esta oração, nós vamos ouvir Carlos e família fazendo essa oração e nós vamos ser encorajados por esta oração. Nosso irmão Carlos, Rosa e a nossa irmã Bianca. Carlos vai orar nesse instante em Cristo Jesus. Vamos acompanhá-lo. Salve, amada igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste momento iremos orar ao Senhor, confessar os nossos pecados diante dele, para assim podermos louvar e exaltar neste momento ao nosso Deus. Vamos assim fazer? Vamos orar? Baixe suas fontes. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus,
diante da tua santa presença, queremos te louvar, te exaltar, glorificar o teu santo nome, ó Deus, mas também reconhecendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso, majestoso e digno de toda adoração. É por isso que nós estamos aqui diante de Ti para te pedir perdão pelas nossas falhas, nossas iniquidades que cometemos contra o Senhor, e que o Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, possa estar nos perdoando pelos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, por ter lembrado de cada um de nós, entregando o Seu Filho Jesus Cristo naquela cruz para perdoar pecados. E é por isso que nós temos este livre acesso neste momento para falar com o Senhor. Recebe, ó Deus, recebe neste momento todo o culto que será prestado ao Senhor, que o Senhor possa receber um aroma suave em suas narinas. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Carlos, pela oração. Deus te abençoe. Abençoe também toda a sua família. Um forte abraço no coração. Nosso irmão Genilson, ele vai nos conduzir agora na chamada adoração, fazendo a leitura do texto e também convidando os irmãos para louvarem ao Senhor à luz do texto. Graça e paz, meus irmãos. Vamos então à chamada adoração nesse momento, cuja leitura bíblica de hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 3. É o texto que nós vamos ler. Abra sua Bíblia conosco e vamos então fazer a leitura do texto. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que nele existe, dizem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes dizem: Amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Jesus é o Rei da Glória, Ele é o nosso Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que salva o pecador. E por isso nós vamos glorificar a Ele cantando: Jesus é o Rei da Glória. Ok, irmãos, vamos louvar ao Senhor declarando com este cântico que Jesus é o Rei da Glória.
cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é de fato o Senhor de toda a adoração. Nós vamos, nesse instante, orar, engrandecendo esse Senhor. Vamos fazer uma oração de louvor ao que está no trono, governando, digno de abrir o livro, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, reinando para sempre. Nosso irmão Genilson, ele vai orar, fazendo essa oração de louvor. Depois eu vou orar fazendo uma outra oração, pedindo a Deus que Deus sustente a visão do trono em nossas vidas, em nossos corações. Genilson vai orar louvando a Deus que está sentado, a Cristo que está sentado no trono. Vamos acompanhá-lo? Oremos. Amado Deus e Pai, grande, forte, poderoso, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, pelas ações poderosas do Senhor na nossa vida, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem sido na nossa vida e pelo Cordeiro que foi morto, mas vive e reinará para todos sempre. Amém. No dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. E daí então Ele assumirá o trono definitivamente. Amém. Ele é o Cordeiro que o Senhor preparou. Por isso nós louvamos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida. Louvamos a Ti pelas situações vividas em nosso contexto de vida. Amém. Louvamos a Ti porque o Senhor tem nos alimentado, mostrando para nós a Tua palavra. Amém. Louvamos a Ti porque temos um lugar para reunir e cultuar ao Senhor. Obrigado. Louvamos a Ti por cada membro e congregado deste local. Louvamos a Ti por cada pessoa que assiste a esses vídeos e compreende a Tua palavra e guarda no coração. Amém. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nossa direção de vida. O Senhor é o nosso motivo de estarmos aqui. Louvamos a Ti, Deus, porque sabemos que o Senhor nos levará a salvo para os céus. Amém. E assim nós Te louvamos, bendizendo o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Genilson. Nós vamos orar agora, pedindo que Deus sustente a visão do trono de Cristo em cada coração presente. Que essa seja a motivação da nossa vida cristã, da nossa fé. Deus, nesta hora, nós invocamos o Teu nome, pedimos ao Senhor que sustente a visão do céu, a visão de Cristo reinando, governando sobre tudo e todos em nossos corações. Porque é dessa forma que a Igreja de Cristo é encorajada nesse livro. É desta forma que vemos o povo de Deus no contexto das 7 igrejas da Ásia e demais igrejas que naquela localidade existiam, serem encorajadas por intermédio da visão do céu, da visão mesmo em meio à tortura e sofrimento. Precisavam teus filhos ver, enxergar o Senhor, único, digno, capaz, vitorioso, de abrir o livro e de, ó Deus, trazer juízo sobre os oponentes
da tua igreja, do teu povo. Que essa visão, Pai, esteja perfeitamente contemplada em nossos corações e diante das lutas que passamos, possamos ser encorajados nesses dias e em todas as épocas que teu povo ainda existir, nesse tempo temporário, presente, mas finito, que todos os dias a tua igreja aqui na terra possa enxergar o Senhor no governo e o Senhor no comando. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos, então, queridos, para a leitura bíblica, nos convocando à proclamação da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, quando João escreve uma das cartas, uma das igrejas, melhor colocando-me, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Somos chamados agora a ouvirmos a palavra do Senhor. E só por ela nós conseguimos ter o verdadeiro direcionamento até Deus. Só por ela nós conseguimos enxergar o reino do Pai e o Pai, juntamente com o Filho, o Cordeiro vitorioso, o que está sentado no trono. Vamos então proclamar a palavra hoje, Apocalipse capítulo de número 5. Eu quero lhe convidar a abrir o texto da palavra de Deus, permanecer com ele aberto e agora em família ou como você estiver nesse instante, vamos proclamar a palavra do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Apocalipse 5, a partir do versículo de número 1 até o versículo 14. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e o teu sangue compraste, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reunirão sobre a terra. Então olhei e também vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes, os anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Senhor, ajude-nos a ouvirmos tua palavra.
a glorificarmos o teu nome e a entendermos a tua voz plenamente no coração. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e que o teu Espírito nos ajude a entender tua palavra de maneira clara, nos edifique, nos encoraje, nos fortaleça a fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, estamos estudando o livro de Apocalipse há uns dias. E nesse livro vimos que João recebe uma revelação. Na revelação que João recebe, dada a um anjo, é a revelação de Deus, e essa revelação é sobre Jesus Cristo. Quando João então recebe esta revelação, ele é encorajado a falar para as 7 igrejas da Ásia, igrejas que estavam passando por um período de tribulação tremendo. E essa igreja é encorajada a vencer esse momento onde o imperador estava convocando a igreja a se prostrar diante dela, diante dele, e todos aqueles que não se prostravam, eles eram mortos por causa da fé na palavra de Deus e da fé no testemunho do Cordeiro que eles davam. Diante disso, a gente vai verificar no livro de Apocalipse essa ideia de a igreja enfrentando perseguição em diversas partes do livro. No verso 1 do capítulo 9, no verso 10 do capítulo 2, no verso 9 a 11 do capítulo 6, no verso também 7 do capítulo 11, no verso 7 do capítulo 12, e também no verso 17 do capítulo 12, e encontramos no verso 4 do capítulo 20. Essa ênfase na igreja perseguida por causa da palavra e por causa de testemunho do Cordeiro, ela estava sendo de fato torturada, e torturada pelo o governo da época, o trono da época, o Império Romano, que assim massacrava a igreja do Senhor e atuava contra ela. Tanto as 2 testemunhas, como as igrejas que estavam no cenário da Ásia Menor, tanto a igreja do contexto presente, quanto a igreja do contexto futuro, elas estavam passando por umas lutas, e a do contexto futuro iria passar, porque num período da grande tribulação, as 2 testemunhas que também representam a igreja do Senhor, que mesmo morta, o Senhor, no 3º dia, lá na praça, a ressuscitou e a levou para si. Não importa, então, como essa igreja passe dentro dos juízos aqui temporários, essa igreja precisava entender uma coisa. O que é que ela precisava entender? Que João está agora juntamente no mesmo processo que ela, porque no verso 9 ele é co-participante da tribulação, ele é também co-participante da perseverança. Essa igreja precisava perseverar, e essa igreja precisava ser fiel, mesmo apesar das tribulações e das perseguições. Isso já encoraja a gente aqui presente, encoraja a igreja do Senhor nesses dias também, que independente da pandemia, das lutas, das provações, sejam elas menores, maiores, no lar, no trabalho, nas lutas cotidianas, nenhuma luta e nenhuma provação pode impedir você de ser um crente genuíno, fortalecido no Senhor, quando você tem a visão correta do reino de Deus, da proposta de Deus. E acolho o ensejo já desde nesse momento. Se você é aquele irmão, aquela irmã que está passando lutas e provações, está em batalhas constantes, você precisa ter a visão perfeita do reino de Deus. E a visão perfeita do reino de Deus é aqui, de fato, agora Deus vai dar a João a visão perfeita de Jesus Cristo. Então, olha como a estrutura do livro de Apocalipse nos posiciona de forma encorajadora. Ela nos posiciona de forma encorajadora quando ela primeiro mostra a Jesus Cristo exaltado, porque o capítulo 1, todo o capítulo 1, ele tem 3 verdades claras. A primeira é revelar Jesus, e revelar Jesus às 7 igrejas perseguidas, revelar Jesus a João também, mas ao mesmo tempo revelar Jesus exaltado, soberano, triunfalmente reinando.
E o que é interessante é que quando ele mostra Jesus triunfando, Jesus tem o controle das 7 igrejas, porque ele está no meio dos candelabros. E diz que ele também tem o controle dos sete estrelas. Os candelabros são as igrejas, conforme a interpretação do próprio livro no verso 20 do capítulo 1. As 7 estrelas são os líderes, os pastores, conforme também a verdadeira interpretação que está no 1:20. Então ele é aquele soberano exaltado, que é rei dos reis, príncipe dos príncipes, senhor dos senhores, que tem a chave do inferno e da morte nas mãos. A igreja precisava ver isso. A igreja precisava ver Cristo exaltado. Mas depois a gente vai verificar que lá também no final, nos capítulos 21 e 22, na visão do futuro, porque o livro de Apocalipse ele é dividido de 1 a 3, a visão do presente, e de 4 até o 22, a visão do futuro, sendo que a gente vai ainda ter algumas subdivisões para a compreensão. Então, a primeira visão é Cristo exaltado. As igrejas atribuladas precisavam ver isto. E isso é que encoraja. Eu fico até hoje meio que perplexo diante das formas como as pessoas querem encorajar as igrejas a serem igreja de Cristo. Fazendo berganha, vendendo curas, vendendo milagres, vendendo bênçãos, com o evangelho da prosperidade e com uma demanda de coisas terrenas oferecendo à igreja para encorajar. Eu quero dizer para os meus irmãos nessa noite, eu quero dizer para a Igreja Batista Nova Aliança nessa noite, eu quero dizer para você que está me assistindo, o que encoraja a igreja não são bênçãos temporárias, não são curas e nem milagres passageiros. O que encoraja a igreja é ela ter a certeza que apesar de todas as lutas e provações, apesar da morte que opera nesse corpo corruptível, apesar da deterioração desse corpo corruptível, ela vai reinar nos céus, ela vai viver para sempre, ela vai estar livre de dor e de sofrimento, mas não nessa terra, mas na terra celestial, na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Nessa terra, enquanto ela passa, ela é perseguida, ela precisa ser encorajada, vendo que o seu Senhor, o triunfador Senhor, o Cordeiro Redivivo, ele está no controle das coisas. E é isso que precisa encorajar a igreja nesses dias. Diante dessa situação, João então mostra nos capítulos 21 e 22. Agora Cristo no trono, reinando com sua igreja para todo sempre. É a visão da eternidade. Eu costumo dizer que Apocalipse ele nos leva a entender o seguinte aspecto. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é a visão do presente. Do capítulo 4 até o capítulo de número 20 é a visão do futuro. Mas do capítulo 21 ao capítulo 22 é a visão da eternidade. Sendo que a visão da eternidade também é uma visão do futuro. É uma visão do futuro conforme o capítulo 1, na sua divisão do verso de número 19, vai nos propor. O que é que então João intenciona que essa igreja, nessa noite, as igrejas da Ásia entendesse, acreditasse e vivesse? É que quem está no comando não é o tirano imperador de Roma, não é aquele que está exigindo adoração para si na terra, mas é aquele que é adorado e digno de louvor e de adoração para todo sempre, mas que está no controle no céu e no controle na terra. Nessa noite, nós queremos lhe encorajar a ver isto, porque no capítulo 4, interessante, é que depois que ele mostra os versos 3, e capítulo 3 e o capítulo 4, ele mostra a igreja oprimida, mas Cristo no controle, encorajando ela a vencer e dando a ela promessas, por ela ser fiel, ela seria contemplada na eternidade. Agora também, logo depois do capítulo 1, Cristo exaltado, o capítulo 3, ele está no trono. Veja a mediação, veja como é fantástico essa estrutura que a gente agora está meditando. Capítulo 1, Cristo exaltado, comandando no meio da igreja e com os anjos, ou melhor, as estrelas e os anjos, né, que são os pastores, nas mãos. Nos capítulos 3 e 4, ele vai mostrar como o Senhor está atuando no meio dos candelabros e como o Senhor está atuando no meio das igrejas, mas também como ele tem o controle dos líderes e como ele está convocando essa igreja e encorajando essa igreja.
Aí logo em seguida, depois da igreja que está passando por tortura, opressão, inclusive alguns membros dessas igrejas, e algumas dessas igrejas, porque tem uma igreja que ela não tem nada de bom que o Senhor possa contemplar. Agora vem a visão do trono, capítulo 4, capítulo 5. A igreja precisava entender quem é que estava no trono, porque no capítulo 4 nós vimos na semana passada. Deus encoraja a sua igreja mostrando-lhe o governo, a graça, o juízo, a santidade, gloriosamente do Cordeiro. Mas agora, hoje, a grande ideia do capítulo 5. Vamos entender isso? A grande ideia do capítulo 5, e é exatamente o resumo, a sentença do que temos, de fato, agora no capítulo 5. Qual é a tese do apóstolo João? Cristo encoraja a sua igreja, mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória. Veja isso. Cristo encoraja a sua igreja, mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória. Vamos entender um pouquinho essa caminhada. Nós temos 3 verdades aqui apresentadas nesse princípio do texto. 3 verdades. Ele vai defender Cristo, encoraja a sua igreja mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória de 3 formas. São 3 sentenças, são 3 teses, são 3 argumentos. E esses 3 argumentos vão mostrar Cristo encoraja a sua igreja, mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória. Vamos ver como isso funciona. Vamos ver como João defende essa tese. Lembre que agora a gente está na visão do futuro. Porque do capítulo 1 a capítulo 3 houve a visão do presente na estrutura do livro de Apocalipse. Estrutura menor. A estrutura maior do 4 até o até o capítulo de número 22 é a visão do futuro, sendo que de 21 a 22 é a visão da eternidade. Olha só. Primeira verdade, que depois dessas coisas, como começa no capítulo 4, nós estamos ainda na visão do trono no céu, e aí não vai parar mais, porque agora a visão de tudo é como o Senhor vai estar atuando. Vamos verificar 5 de 1 a 4, a primeira tese. O primeiro argumento que João utiliza para nos encaminhar a Cristo encoraja a sua igreja, mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória. A primeira verdade espiritual que aqui a gente vai desenvolver. A visão do céu revela a incapacidade das criaturas em abrir o livro e romper os selos. A visão do céu, ou talvez você até possa dizer, a visão do trono, mas a visão do céu, porque ele está no trono no céu. A visão do céu revela a incapacidade das criaturas em abrir o livro e romper os selos. Começa essa bela proposta desenvolvendo aqui o verso de número 1. Ele mostra João ver ao lado direito do trono um livro selado por dentro e por fora. O versículo 1 ele descreve um livro. E esse livro é um livro que está fechado, bem fechado. E a ideia de estar selado é essa: fechado por dentro e fechado por fora. Vamos verificar na leitura. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Aqui nós temos agora o processo dos 7 selos que vão ser abertos a partir do capítulo 6. Lembre a ideia desse processo, a gente tem 7 igrejas, já trabalhamos as 7 igrejas. Lembre-se que agora nós vamos para a proposta de 7 selos. E o único digno de romper com os 7 selos e abrir esse livro selado por fora, cheio por dentro, escrito por dentro e por fora, mas selado com 7 selos, ele vai dizer que, de fato, não se encontra ninguém. Então, no verso 1, João diz que tem um livro, e esse livro está fechado, bem selado, por dentro e por fora, mas também ele está preenchido. Veja que o versículo diz, vi um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro, ele está todo preenchido. E talvez você possa até ter aquela curiosidade, o que está nele? O que está nele, pastor? Acredito que essa resposta
é uma resposta que a partir do capítulo de número 6 a gente vai ter. Mas eu não vou lhe responder isso agora. Deixa a partir do capítulo 6. Deixa eu abrir a sua curiosidade, já preparando você para o capítulo 6. Já vai estudando. Portanto, ele também diz que é um livro bem selado, bem lacrado. Ninguém consegue abrir. O verso 2 vai explicar isso. Porque o verso 2, João vê um forte anjo perguntando quem seria capaz de abrir o livro e romper os selos. Agora, há uma pergunta, e a pergunta direciona a gente para o restante do capítulo de número 5. Porque essa pergunta do versículo 2, ela vai ser respondida a partir do versículo de número 5. E vai encerrar e vai desenvolver essa resposta até o final, no versículo de número 14. Então, João vê um forte anjo, e esse anjo, ele é um anjo forte, a ideia é muito clara aqui, mas além de ser forte, diz que ele clama em alta voz, e isso é um cenário de proposta de governo. O Senhor está no seu trono, a sua autoridade está sendo demonstrada, e um forte anjo faz isto, e ele diz em alto e bom som para que todos ouçam. E a pergunta que ele faz é: quem é digno de abrir o livro e de poder romper os selos? A pergunta ela vai ser respondida a partir do versículo 5. Mas o que é que nós vamos encontrar ainda no versículo 3? O versículo 3 nos leva ainda ao argumento de João, que a visão do céu revela a incapacidade das criaturas em abrir o livro e de romper os selos. Porque quando ele faz agora a pergunta do verso 3, quem é capaz? Quem é digno? Quem é o único poderoso capaz de abrir o livro e de romper os selos? O verso 3, aí vem um balde de água fria. Porque no verso 3, João vê em 3 esferas, ou em 3 planos, que ninguém é capaz de abrir e olhar para o livro. Absolutamente ninguém. Em 3 esferas, em 3 planos, em 3 campos. Quais são? Vamos verificar. Quem é capaz de abrir? E aí, então, João vai ver. Ninguém é capaz de abrir. Agora, quem não é capaz de abrir? Ele diz: no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Mais uma vez, a visão do céu revela a incapacidade das criaturas em abrir o livro e em romper os selos. Ninguém é capaz de abrir. E quem é ninguém? Quais são os campos que não há ninguém que é capaz de abrir o livro, é capaz de romper os selos? Não havia ninguém no céu. O texto vai trazer uma proposta de que nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem anjos, no céu, não havia ninguém dos seres criados, absolutamente ninguém, capaz de abrir o livro e romper os 7 selos. Mas ele vai para outra esfera. A primeira esfera, o primeiro campo, o primeiro plano é o campo da esfera celestial. Nos céus não havia ninguém. Mas aí ele vai para a esfera da terra. Ele diz que nem na terra, agora é no plano dos mortais. Na terra, nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. Ninguém poderia abrir. Talvez isso aqui até daqui a pouquinho a gente vai trazer a aplicação. Isso já quebra a igreja em confiar em homens, em idolatrar homens, idolatrar pessoas, idolatrar músicos, idolatrar pastores, idolatrar governos, idolatrar celebridades. Não há potência na terra. Nesses dias a gente tem visto, Deus tem manifestado isso, tem declarado isso de uma forma muito clara ao coração da igreja. Ao coração da igreja. Ele está chamando para a gente adorar apenas o que está sentado no trono. É só Ele digno de adoração. É só Ele digno de todo louvor e de toda celebração. Ninguém na esfera no céu,
ninguém nas esferas na terra, mas ele vai para uma outra esfera, para um outro plano, para um outro campo. Ninguém debaixo da terra. Ele vai agora para a esfera inferior. Nem os mortos, e talvez aqui nem os poderes caídos, nem Satanás, nem seres inferiores, nem o contexto daqueles que estão abaixo da terra. Absolutamente ninguém é digno de abrir o livro, de romper os selos e de olhar para ele. Quem será capaz? Essa é a pergunta-chave desse capítulo. Quem é capaz de abrir os 7 selos, o livro, e romper os 7 selos? Aí a gente vai para o verso 4. No verso 4, a gente vai ver ainda a capacidade do homem, ou a capacidade humana sendo colocada por terra. Porque nem o próprio João, ele se consegue ver capaz. No verso 4 começa, e eu chorava muito. João chora muito. Qual a razão de João chorar muito? Veja que tem uma explicativa no verso 4. Pois ninguém for achado digno de abrir o livro. João entra em pranto. João entra em desespero. Quando nas esferas amplas de todas as existências, dos céus, da terra, da água, debaixo da terra, ou debaixo da terra, não havia ninguém. João perde o equilíbrio. E ele chorava muito. Pois ninguém podia ser achado, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Há uma clara impotência humana para desvendar o futuro. Aqui a gente tem visto, inclusive esses dias, é o que mais a gente tem visto. As pessoas tentando vislumbrar como é que vai ser depois da pandemia, como é que vai ser a economia, como é que vai ser isso, como vai ser aquilo. E a gente vê cientistas divididos, economistas divididos, governos divididos, eles estão de cabeça para baixo. Nesses dias, Deus botou todo mundo de cabeça para baixo para mostrar quem está no governo, quem está no comando. E a igreja precisa ver isso. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele é a favor da igreja. Ele quer que a igreja de Deus seja a igreja de Deus. E que ela atue na atmosfera terrestre. Enquanto ela peregrina na terra até a Nova Jerusalém, Deus quer que a sua igreja entenda que a capacidade não está nos governos, nem nas esferas dos mortos, em nenhuma criatura. Nesses dias também Deus tem quebrado talvez o nosso aspecto de acharmos que as criaturas podem solucionar o problema da humanidade. E Deus está dizendo para você nesta noite que não. Você precisa se relacionar com as pessoas e com os poderes, mas entender quais são os seus limites, até onde Deus estabeleceu para que eles fossem, ou para que eles vão. Diante desse processo, nós vemos a crise de João e a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor, e vemos um mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, pandemia alastrada, economia fracassada, e a gente também se sente impotente. Mas agora para a igreja é isso que é fundamental, porque o poder da igreja está na fraqueza. Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A igreja que estava sendo perseguida precisava enxergar que quem estava de fato no comando e quem tinha o poder das coisas não eram as criaturas, mas o Criador. Não era o império da época, mas era o império eterno, o governo eterno, o Cordeiro vitorioso e triunfal. João então revela a incapacidade face à incapacidade das criaturas em abrir o livro. Que livro é esse? Que livro é esse que até então João vislumbra absolutamente ninguém capaz de abri-lo?
Em Apocalipse, você encontra 5 registros sobre livros. 5 registros. Primeiro registro, qual é o livro que nós encontramos? Vamos ver. Eu vou pedir sua ajuda para agora entender. O primeiro livro é o próprio livro do Apocalipse, capítulo 1, olhe comigo. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para nos mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar o seu servo João, que atestou tudo quanto viu, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e as guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeiro livro é o próprio livro de Apocalipse. Mas esse livro está aberto. Esse livro ele não está fechado. Esse livro ele não está incapaz de ser lido e observado, porque é a própria revelação de João, que é para mostrar o plano de Deus ao mundo, ao universo e às igrejas especificamente. Lá no capítulo de número 22, você encontra também ainda uma ideia desse livro, no capítulo 22, verso 7. Vá para o final do livro de Apocalipse e veja que a primeira menção, primeiro registro de livro no próprio contexto do livro de Apocalipse, é o próprio livro de Apocalipse. Então vamos para o capítulo 22, versículo 7. Ele diz: venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Que livro é esse? É o próprio livro de Apocalipse. O segundo livro mencionado, registrado no próprio livro de Apocalipse, no cenário de contexto, é o livro da vida. No capítulo 3, o versículo 5, você encontra o livro da vida. E no livro da vida, ele está aqui dito desta maneira, capítulo 3, verso 5. Assim é o vencedor, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. O segundo livro apresentado no livro de Apocalipse é o livro da vida. Esse livro da vida, os nomes dos salvos, e apenas dos salvos, estarão escritos nele. E a gente vai entender isso. Terceiro livro apresentado no livro de Apocalipse. Registro de livros no livro de Apocalipse. É o livro selado por dentro e por fora, que é o capítulo 5 que agora a gente está lendo. E você vai encontrar várias vezes a menção nesse livro, no capítulo 5. E esse livro, conforme o 5:1, ele está lacrado por dentro e por fora. E ninguém agora, até o verso 4, é capaz de abri-lo. Quarta menção de livro no livro de Apocalipse. É o livrinho aberto na mão de um segundo anjo. Está lá no capítulo de número 10, o verso 10. Vamos comigo lá. No capítulo 10, o verso de número 10, encontramos esse quarto livro registrado no livro de Apocalipse. Olha o 10, o versículo de número 10. Olha comigo. Vamos ver os versículos 1, 2. Diz assim: então vi um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas trombetas. Veja que esse livro, inclusive, João, é pedido a João para não registrar nada desse livro. Porque aqui são as coisas que diziam respeito ao juízo e à sentença final. Por isso que não precisava ser registrado. Agora, veja o verso 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. E era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O quarto livro é o livro, ainda que vem trazer juízo. E esse livrinho, agora não um livro mais, mas um livrinho,
ele é aqui engolido por João por ordem do anjo que pediu para que ele pudesse assim comer. Veja que nesse quarto livro, esse livro é também tido como o livro do Cordeiro. Ou a gente tem um quarto livro, melhor dizendo, um quarto livro. O quinto livro, que é o livro do Cordeiro. Olha só o 13:8. O 13:8 vai chamar do livro do Cordeiro. 13:8 diz assim: todos os habitantes da terra a adorarão. Adorarão quem? A besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é interessante é que o livro do Cordeiro é o mesmo livro da vida. Porque aqueles que adoravam a besta, o nome deles não estão escritos no livro da vida. É o mesmo livro, então, do capítulo 3, versículo 5. Então, também não é esse livro, o livro do capítulo 5. Porque no capítulo 3, 5 é o livro do Cordeiro, é o livro da vida. Se você for um pouquinho para o 17, capítulo 17, versículo 8, nós encontramos também um outro aspecto. Por isso, 17:8. A besta que vi e já não é, todavia estava para subir do abismo e ir para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que já era e já não é. Que já era e já não é, mas voltará. Então, esse livro do Cordeiro é o livro da vida, que aqueles que adoraram a besta, que se prostraram diante dela, eles não estarão escritos. Veja também um aspecto interessante desse livro do Cordeiro, que os ímpios não estão escritos neles, só os salvos. O 20:15 diz assim, capítulo 20, verso 15. Todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo e enxofre. Então, no livro da vida, que é o livro do Cordeiro, esse livro, apenas os salvos estarão nele. Mas aqueles que não forem achados ali naquele livro, que só Deus é quem escreve, esses foram lançados no lago de fogo e enxofre. O 21:17, observe, ainda sobre essa questão do livro. 21, verso de número 27, não 17, 27. Nele não entrará coisa alguma impura, nem o que nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o livro da vida e o livro do Cordeiro é o mesmo livro, e aqueles que não foram encontrados também na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, esses não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então, não é o livro do Cordeiro, não é o livro da vida, não é o livrinho aberto pelo segundo anjo que João come, não é o livro de Apocalipse. Que livro é esse? Vamos verificar que ainda temos mais uma menção de livro. Alguns livros, lá no capítulo 20, versículo 12, tem outros livros. Vamos ver o 20:12. O 20:12 diz: vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriram-se outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora temos alguns livros em que tem as obras daqueles que foram mortos, por causa da sua impiedade, foram mortos. E esses mortos, que são os que não são salvos, as obras estão todas escritas nos livros. E daqui, tem uma coisa muito interessante. Tudo que está sendo feito, tudo que foi feito, uma a uma obra, está tudo registrado. Ninguém vai ficar impune diante do trono de Deus. Todas as obras, todas elas. Se esse livro não é o livro da vida, se esse livro não é o livro de Apocalipse, se esse livro não é o livro do Cordeiro, que é o livro da vida, se não é também alguns livros que estão escritas as obras daqueles que tinham sido jogados no lago de fogo e enxofre, que livro é esse? Essa resposta maior a gente vai verificar no capítulo 6, mas eu quero já adiantar. É o livro dos decretos de Deus sobre a humanidade, do juízo de Deus sobre a humanidade. Esse livro, quando aberto,
e os 7 selos rompidos, começa então Deus a descrever as ações de seu juízo. Cristo descrever as ações de seu juízo sobre a humanidade. Eu poderia aqui dizer que é o livro do juízo. É o livro que tem sequência e consequência. Porque nesse livro, ele mostra o controle divino, Deus julgando, Jesus julgando, o juízo divino sobre os ímpios, mas ele também mostra a preservação dos santos. Ao mesmo tempo, quando esse livro é aberto, esse livro ele mostra o juízo de Deus sobre todo o império da impiedade, sobre as nações ímpias, sobre os ímpios, mas esse livro também mostra a igreja preservada pelo Cordeiro. Quando esse livro é aberto no capítulo 6, volta lá comigo, presta atenção nisso. Quando esse livro é aberto no capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai verificar que 6 selos são selos de juízo sobre todo o império da impiedade. Mas o 5º selo, olha para o 5º selo, por isso que é um livro de sequência, mas também de consequência. É um livro de juízo sobre a humanidade, mas é um livro também de preservação, que mostra como Deus está preservando a igreja dele, os santos, os servos, para a eternidade mesmo, em meio ao juízo final. No capítulo 6, no versículo 9, quando esse livro é aberto, veja, quando abriu o 5º selo, quando o 5º selo é rompido, você vai verificar, vi debaixo do altar as almas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz dizendo, soberano, santo, verdadeiro. Ele está falando com Jesus. Até quando guardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Olha a resposta do Cordeiro para as almas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No verso 11, olha a resposta. Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhe foi falado que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que eram dos salvos, e seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido mortos. Ao mesmo tempo que esse livro de juízo, quando é aberto, porque o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 6º e o 7º selo, quando eles são rompidos, quando o livro é aberto, a gente vai verificar sentença de juízo sobre o império da impiedade, todo o império que oprimiu a igreja, agora está sendo oprimido e julgado pelo que está assentado no trono. Mas a igreja, mesmo morta, ela é preservada, ela recebe vestes brancas, sinal de justificação, sinal de redenção. E essa igreja, ela é preservada mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao juízo. Irmãos, essa é a visão que as igrejas precisavam ter. Esse livro é um livro do decreto juizal de Deus. É o livro onde Deus vai determinar finalmente tudo o que ele escreveu, tudo o que ele estabeleceu, do começo ao final. Mas mesmo nesse cenário de tortura e de perseguição aos ímpios por causa da sua impiedade, a igreja de Jesus vai ser preservada. Olha, as 7 igrejas precisavam entender isso naqueles dias. Irmãos queridos, se a igreja de Jesus Cristo nesse contexto, as 7 igrejas precisavam ver Jesus abrindo o único digno de abrir o selo, que a gente vai ver agora. Ele preservou na abertura do livro que traz o decreto de Deus sobre a humanidade, todo o império da impiedade. A igreja é preservada. Aquelas igrejas que estavam sendo torturadas pelo trono tirano do imperador de Roma, precisavam entender que ela era preservada, apesar da morte, por causa da sua fidelidade. Deixe-me te fazer uma pergunta agora. Se Deus preservou as igrejas do contexto do livro de Apocalipse, na Ásia Menor, debaixo de um governo tirano, ele não vai preservar a igreja dele agora? Debaixo da pandemia? Debaixo da economia fracassada? Se
Se Deus preservou a igreja e vai preservar a igreja do futuro, no contexto de um juízo avassalador, de um juízo final, Ele não preserva você agora nessa caminhada, mas essa preservação não implica em você não morrer. Porque tem tantos crentes com medo de morrer aí da pandemia do coronavírus. Estou pouco me lixando, não criando um descaso do processo. Mas é porque eu já me vejo reinando com Cristo na eternidade. Eu não sei se você se vê assim, mas nessa noite Deus te chama para enxergar essa verdade. Presta atenção. Presta atenção. O primeiro princípio, a primeira tese, a visão do céu revela a incapacidade das criaturas em abrir o livro e romper os selos. E que livro é esse? É o livro do destino da humanidade, mas é o livro também que mostra a igreja de Cristo preservada, guardada para a glória do Pai. Segunda tese. Ela vai de 5 até o versículo de número 10. Qual é a segunda tese que nós encontramos agora dentro da proposta da palavra de Deus? Vamos verificar? Observe comigo então, de 5 a 10. A segunda tese, o argumento que João utiliza para mostrar Cristo encoraja a sua igreja, mostrando-lhes sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória, é de 5 a 10. A visão do céu revela o porquê que Cristo é o único digno de abrir o livro e romper os selos. A visão do céu revela o porquê que o único digno de abrir o livro e romper os selos é Cristo. Ela vai revelar isso. Então vamos verificar essa tese. Como ela se sustenta? Primeiro, ela vai mostrar uma base no argumento de um dos anciãos. Diante do desespero de João, que não havia ninguém para conseguir abrir o livro, que não havia ninguém para abrir o livro nas 3 esferas, céu, terra e debaixo da terra. Ninguém era digno. Então, assim, João desesperado, mostrando também a sua incapacidade, mas ao mesmo tempo, um dos anciãos, verso 5, me disse: não chores, não chores. A voz ecoa então do céu, e não chore. Às vezes aqui chama-nos por um conhecimento limitado das verdades circunstanciais. O digno encontrado, a solução para a história vem do céu. E a solução está em Jesus. E aí o anjo diz a João, desesperado, chorando muito: não chores, não chores. Pois, vem uma explicativa, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Aleluia! Na terra, nos céus, debaixo da terra, ninguém é digno de abrir o livro. Mas agora uma voz de um dos 24 anciãos, ela traz para a gente, no contexto, e traz para João, a esperança convicta, certeira, de quem era a pessoa responsável de abrir o livro. Então, os anciãos revelam, um dos anciãos revela a João que Jesus é o único digno de abrir o livro porque venceu. Essa ideia é importante. Por que Jesus, e é a pergunta-chave, por que Jesus é a única pessoa digna de abrir o livro? O próprio ancião responde no verso 4. Quando ele diz, então, o ancião diz: não chore, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. Por que Jesus é o único digno de abrir o livro? A gente vai responder essa pergunta agora, porque o ancião diz: porque ele venceu. O que é que ele quer dizer com Jesus venceu? Vamos primeiro entender um pouquinho alguns aspectos.
O que significa, então, dizer que Jesus, Cristo, pode abrir o livro e romper os selos? Por que isso? Primeiro, porque ele é o leão da tribo de Judá. A gente tem dois grandes títulos do Antigo Testamento. Este título se remota à bênção final lá de Jacó a seus filhos antes da sua morte. Nessa bênção, então, chama a Judá de leãozinho, Gênesis 49, verso 9. E a ideia de Messias prometido, onipotente, é que os judeus esperavam. Então, João está se remetendo ao aspecto da história do Antigo Testamento, mostrando que Jesus, com esse título, ele é o leão, a figura do leão, e é uma linguagem apocalíptica, é uma forma de dar para a gente a simplificação de significados do escrito. Por isso que o gênero apocalíptico, ele utiliza muito figuras, menos palavras, no sentido de dizer. Essa é uma forma de se escrever que o gênero apocalíptico nos traz. Então, ao invés dele descrever de forma mais miúde a figura de Jesus, ele utiliza uma ilustração, ele utiliza uma figura, leão da tribo de Judá. E ele vai mostrar exatamente que é um dos títulos do Messias prometido a Abraão e que vai desenvolver a descendência da promessa, a promessa do descendente, do que viria e abençoaria todas as nações. Aquele que de fato haveria por meio dele, todas as nações serem abençoadas. E aqui agora a gente vê isso, que ele abençoa pessoas de todas as tribos. Observe bem, é aqui que ele vai falar isso, que ele vai abençoar pessoas, porque pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias, eles estão adorando o Cordeiro. São pessoas de diversas localidades. E aqui, portanto, faz jus a esse título. Então, ele é o leão da tribo de Judá. E no livro de Apocalipse, a gente não tem esse título, a não ser nesse capítulo de número 5, leão da tribo de Judá. Há algumas menções, mas não de forma clara como está aqui. É a raiz de Davi. Este título é um outro título também que provém do Antigo Testamento. Ele está em Isaías. E Isaías, no seu livro, diz que surgirá uma raiz do tronco de Jessé, no capítulo de número 11, que se converterá em insígnia de todo o povo. Isaías 11, 1 e verso 10. E quando ele fala aqui dessa raiz do tronco de Jessé, Jessé era o pai de Davi. Isso significa, então, que Jesus é o filho de Davi, o Messias prometido, o rei ungido, que assumiria o trono e governaria para sempre. Um detalhe também de Daniel, capítulo 7, quando um ancião de dias apresenta o filho do homem, mostrando que o governo dele será sobre todas as nações e para todos sempre. Então, na verdade, é uma forma de mostrar aqui o poder, a autoridade total de Jesus, prometido e agora definitivamente concreto no Novo Testamento. Então são dois títulos grandes, dois títulos especialmente judeus, oriundo do Antigo Testamento, nas expectativas judaicas da chegada do Messias que havia sido prometido. E esse leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, primeiro ele traz Jesus com esse título e diz que ele venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. A ideia de leão, exatamente uma figura no contexto da selva, que tem autoridade e é um animal temível por todos os outros animais da selva. E diante dele, todos os outros animais se submetem. E essa é uma ideia de um título que diante de Cristo, todas as nações, todos os governos, todos os nomes serão a ele submetidos. Então o ancião revela a João que Jesus é o único digno de abrir o livro, porque ele venceu, e os títulos deles traz essa ideia, é um título de vencedor, que significa dizer que Jesus Cristo pode abrir o livro então e romper os selos. É por causa de sua vitória sobre a morte e sobre todos os poderes do mal, por causa do seu
sua total obediência e fidelidade a Deus. Ele é capaz de conhecer os segredos divinos. Ele é capaz de revelar esses segredos. Por isso que é o único capaz, então, de abrir o livro, porque a ele foi dada toda a autoridade. Depois da morte de Jesus, ele recebe todo o poder. E agora vem essa ideia de porque ele é o único digno de abrir o livro de forma mais clara. No verso 6, nisso via em pé entre o trono e os 4 seres viventes, que já vimos quem são os 4 seres viventes, anjos que remetem à ideia da máxima potência e glória de Deus. No meio dos anciãos, que remetem à ideia da igreja em toda a história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Então aqui ele vai trazer agora um título e uma ideia bem mais potencializada. A ideia do Cordeiro é uma das mais características do Apocalipse. Aí ele vai dizer, eu vi no meio dos anciãos um cordeiro que parecia estar morto. Ele vai mostrar um cordeiro vitorioso e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então agora o título é o título de Cordeiro. Interessante que antes dele trazer o título de Cordeiro, ele traz o título de Leão, que é a ideia de vitorioso, é a ideia de poderoso. Mas logo em seguida ele traz a ideia também de alguém que é sofredor, mas venceu, é vitorioso. Porque quando ele apresenta, diz que era um cordeiro que parecia estar morto, e aqui a ideia é de vitória. A posição dele agora é que ele está em pé, é que ele está, de fato, diante de uma posição que lhe dá autoridade e governo absoluto. Jesus é o vencedor cordeiro que foi morto. E a ideia é bem clara já no livro, capítulo 1, 5, capítulo 1, 18. Ele diz que foi aquele que foi morto, mas viveu, e que agora está vivo para todo sempre. Em Apocalipse aparece 29 vezes a ideia de cordeiro, das 29 vezes, uma única vez no capítulo 13, é uma alusão o desejo de Satanás ser semelhante ao cordeiro. Porque diz que uma das bestas, ela tinha chifres de cordeiro, mas tinha fala de dragão. Ela é assemelhada ao cordeiro, porque o diabo ele quer sempre imitar Jesus para confundir as pessoas. O que é interessante agora então é que esse cordeiro, que parecia estar morto, ele tinha 7 chifres, é a ideia de onipotente, chifre no Antigo Testamento. Você vai encontrar essa ideia também em Ezequiel, você vai encontrar essa ideia também no livro de Daniel. A ideia de chifres em alguns outros livros dos profetas do Antigo Testamento, é a ideia de poder, de governo, de autoridade. Então mostra a onipotência desse cordeiro. Geralmente o cordeiro é um animal aparentemente frágil. Mas aqui com a ideia que é dada ao cordeiro. O cordeiro que foi fragilmente abatido, ele aqui é apresentado de uma maneira muito diferenciada. Porque esse cordeiro, ele é um cordeiro que tem 7 chifres. O número 7 é um número amplo. É um número que traz a ideia de perfeição, de completude. Então está dizendo que ele é completamente poderoso. Ele tem 7 chifres, ele é onipotente, 7 olhos. Esse cordeiro, ele não é um cordeiro frágil, apresentado como aquele facilmente abatido, engolido pelo lobo. Não, esse cordeiro ele é apresentado com potência, com poder. Ele tem 7 chifres, ele tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha, 7 olhos, a ideia de onisciente. Ele vê todas as coisas. E é um título de Jesus dado lá no capítulo 1. Inclusive o que tem olhos como chama de fogos. Por que ele é o único capaz de abrir o livro? Porque ele é o leão, a autoridade, vencedor, designado pela promessa do Antigo Testamento, mas ele é o cordeiro sofredor. Aqui agora ele é apresentado como cordeiro poderoso, 7 chifres, onipotente, 7 olhos, 7 espíritos, que é uma alusão aos 7 espíritos de Deus, à luz de Isaías capítulo 11, que é uma alusão ao Espírito de Deus atuando em Jesus.
Então ele vai dizer agora que são 7, o cordeiro ele tem 7 chifres, ele é onipotente. O cordeiro ele tem 7 olhos, ele é onisciente, ele enxerga, ele tem uma visão ampla. Mas o cordeiro também, ele tem 7 espíritos de Deus enviado por toda a terra. Quer dizer, ele é onipresente. Só quem tem autoridade de onipotência, só quem tem onipresença conhece todas as coisas, ou está presente em todos os lugares, só que é onisciente, vê e enxerga todas as coisas. Ele é capaz de abrir o livro, porque aqui é o título do Cordeiro sofredor, vitorioso, grandioso, e ele é Jesus. Ele é onisciente, cheio de olhos. Ele é onisciente, ele é enviado por toda a terra, onipresente, ele é enviado por toda a terra. Nós temos aqui o perfeito poder, 7 chifres, a perfeita sabedoria, 7 olhos, a perfeita presença, 7 espíritos em toda a terra. Isso faz jus ao livro. A forma que Jesus é apresentado no início, soberano, e a forma que Jesus é apresentado no final, reinando para todo sempre, pelo século dos séculos, sentado no trono. Agora, isso nos traz uma coisa que já foi dita nos evangelhos e na carta. Por que Jesus tem poder de abrir o livro e romper os 7 selos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você se lembra quando Jesus ressuscitou? O que foi que Deus fez? Ele apareceu aos 11. Mateus capítulo 28. Vai comigo lá. Vai comigo. Por favor. Capítulo 28. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo de número 16, quando Jesus ressuscita, aparece aos 11, veja, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara antes de morrer. Jesus tinha dito aos discípulos, vão para lá, para o monte da Galileia, antes de morrer, antes de ser crucificado. Verso 17. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Viram Jesus ressuscitado, alguns não acreditaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes aos 11. Toda autoridade me foi concedida. Aonde? No céu e na terra. Jesus, após a sua ressurreição, o Cordeiro, aqui apresentado no livro de João, João apresenta Jesus como o Cordeiro morto, que seria para tirar o pecado do mundo, lá no primeiro evangelho, no evangelho de João, no seu evangelho, porque ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando a ideia do Cordeiro sofredor, do servo sofredor, mas aqui ele apresenta o servo glorioso, vitorioso, triunfal. E esse servo, depois da sua vitória em obediência a Deus, Deus dá a ele todo o poder, a palavra que é exousia no original, autoridade no céu e autoridade na terra. E agora, então, você percebe que isso faz muito jus ao que João está aqui. Ele diz que em 3 esferas não havia ninguém que pudesse abrir o livro. Mas por que ele é o digno de abrir? Porque ele é o leão do Antigo Testamento, aquele Messias prometido. Mas ele é o Cordeiro do Novo Testamento, aquele Cordeiro que morreu e tirou o pecado do mundo. Ele é a promessa de Deus de todas as épocas, mas ele é o Filho de Deus que concretizou a promessa no Novo Testamento, e agora ele está triunfalmente assentado no trono e governando as nações, trazendo juízo sobre elas, encorajando a sua igreja naqueles dias e também a igreja de hoje. Mas quando nós também vamos para o livro, a carta de Filipenses, vá comigo, a carta de Filipenses, fica logo lá depois do livro de Efésios, da carta aos Efésios. Filipenses no capítulo 2, o versículo 9, ele diz assim, capítulo 2 de Filipenses, versículo 9, abra comigo. Por isso Deus também o exaltou com soberania, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha essa expressão agora. Deus deu um nome a Jesus,
por ele ser obediente ao Pai, obediente até a morte. Após a sua ressurreição, Deus converge nele todas as coisas e dá um nome sobre qualquer outro nome. Aonde? Preste atenção nisto. No versículo diz, para que ao nome de Jesus Cristo, versículo 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, por isso que tem anjos adorando, na terra, debaixo da terra. Volta para Apocalipse. No versículo 3 do capítulo 5, você vai observar que João diz que não havia ninguém digno de abrir o livro. Nos céus, entre os anjos e todos os poderes celestiais criados. Na terra, nenhum homem, nenhum governo. Debaixo da terra. Agora, por que Jesus é digno de abrir o livro? Porque Deus deu um nome sobre qualquer outro nome por obedecer ao Pai e concretizar todos os planos do Pai de forma perfeita. Quero então, agora, trazer a seguinte proposta. É diante desse aspecto que João vai apresentar esse argumento. A visão do céu revela o porquê que Jesus é o único digno de abrir o livro e romper os selos. Porque ele é aquele que Deus estabeleceu como o leão, o cordeiro, que foi morto, mas agora com poder. E, diante disso, o próprio Pai lhe deu um poder, autoridade sobre tudo e sobre todos. Nisso, verso 6, vi em pé entre o trono os 4 seres viventes, já mencionados, a gente já viu quem são, no meio dos anciãos, e a ideia aqui é a ideia do cordeiro, mais uma característica do livro de Apocalipse, um cordeiro que parecia estar morto, mas agora está vivo. E ele, diz o texto no verso 7, ele veio e pegou o livro na mão direita, de quem estava assentado no trono, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e a taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos. A gente tem agora alguns aspectos. Primeiro, no verso 7. Quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Já que ele é o único digno de abrir. E é o único que tem autoridade para fazer isso. Quais são as implicações dele ter o controle de tudo nas mãos? A primeira, no versículo de número 8, deve levar-nos como santos a orarmos confiantemente. Primeira implicação. Olhe para o versículo de número 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A primeira implicação, na verdade, é adoração total no céu e na terra. A segunda implicação, ele deve levar-nos como santos a orarmos confiantemente, porque ele diz taças de ouro, lá no final do 8, cheias de incenso. Quem são essas taças de ouro? O próprio texto interpreta, é uma característica do gênero literário apocalíptico, que são as orações dos santos. Isso deve levar-nos como santos a orarmos confiantes no Senhor. As orações dos santos diante de Deus, elas não são esquecidas. E talvez nesses dias você até pode estar perguntando, pastor, a gente deve orar pela situação? Deve sim. Diante do seu sofrimento, da sua angústia, ore. E devemos orar de acordo com os planos de Deus. As orações dos santos, elas são contempladas por aquele que está sentado no trono. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele atua não porque oramos. Ele atua porque Ele tem autoridade para atuar. Mas Ele dá a condição de nós intercedermos nos cenários de lutas, de perseguições e de dores, porque nós seremos, de fato, preservados, ainda que mortos, no cenário temporário. Um outro aspecto, uma outra implicação de Jesus estar com o livro
no livro da História na Mão, nós vamos verificar ainda no versículo de número 8, que diz: e cantava um canto novo dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Qual é a outra implicação que deve nos levar a compreender Jesus com o livro da História na mão? Deve nos levar a entender que seu sacrifício comprou pessoas que procedem de todo o grupo étnico, tribo, de todo o grupo linguístico, língua, de todo o grupo político, povo, de todo o grupo social, nação. Isso nos leva, então, a já 3 aplicações. Adoração total, a entender que a gente deve orar a Ele confiantemente e a entender que seu sacrifício comprou gente de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as classes sociais. Uma outra implicação que está no verso 10, e que constituíste reino. A outra implicação é que deve nos levar a nós tomarmos posse da nossa alta posição espiritual. 5:10 ele vai exatamente dizer isso. Nós fomos constituído reino. Já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos já assentados com Ele nos lugares celestiais e reinando com Ele plenamente na sua segunda volta. A carta aos Efésios diz que nós já estamos com Cristo reinando. Aqueles que já estão posicionados em Cristo, à luz da carta aos Efésios, eles já estão reinando com Cristo. Igreja do Senhor, nós já estamos reinando com Cristo. Por que estamos reinando? Vou lhe dar um aspecto porque nós já estamos reinando e a Igreja do Senhor está reinando. Porque mesmo apesar de morta, por causa dos tiranos, juízos temporários e passageiros da terra, nós estaremos para sempre com o Senhor lá. Essa é uma garantia. Por isso que ele diz, ao vencedor não há... A última carta termina assim. A última carta termina Jesus fazendo essa promessa. Observe o capítulo 3 de Apocalipse, o último versículo 21. Ele diz, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Então ele está dizendo, na volta dele nós vamos julgar as nações. Mas primeiro, porque todos os posicionados em Cristo, os salvos em Cristo, já têm os seus nomes escritos no livro da vida. Já tem garantia. Nós já reinamos com Cristo. Espiritualmente nós já estamos atuando com Ele, debaixo de uma batalha. Mas, finalmente, nesse cenário, ele diz que vai constituir o reino. Jesus, com seu sacrifício, constituiu o reino. E com seu sacrifício também constituíste sacerdote para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. O que é que ele está dizendo aqui? Fomos também constituídos sacerdotes. Agora temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus. A visão do céu então revela por que a razão de Cristo ser o único digno de abrir o livro e romper os selos. A visão do céu revela porque Ele é o único digno de fazer isso. Primeiro porque Ele é o Senhor, que Deus deu autoridade e poder nos céus e na terra. Depois, Ele foi por meio dele que Deus consumou, pelo seu sacrifício na cruz como cordeiro, um reino e acessibilidade, sacerdotes, para que reine com Ele para todos sempre. Finalmente, do verso 11 até o verso de número 14. O que é que nós temos? Cristo, na grande ideia, Cristo reencoraja a sua igreja mostrando-lhe sua autoridade, sua vitória e sua eterna glória. Na terceira tese, o argumento de 11 até o verso 14. A visão do céu revela a razão da adoração total ao Cordeiro em todos os planos. Primeiro, ninguém é digno de abrir o livro, na terra, no céu e debaixo da terra. Depois, porque Jesus é digno de abrir o livro. E agora, diante desse que é digno, único digno de abrir o livro, vem o terceiro argumento. Ele é digno de toda adoração, em todas as esferas, por todas as criaturas. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono,
e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número de milhares e de milhares, de milhões e de milhões, eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno. O Cordeiro que foi morto é digno de abrir o livro. Veja que essa frase é importante. No verso de 5 a 10. O Cordeiro foi morto, ele é o único digno de abrir o livro. Mas agora, porque ele foi morto, ele também é o único digno de receber adoração. O cenário era que o império buscava adoração para o imperador. E agora a igreja, mesmo morta, precisava só se render diante dos pés do Senhor. Então, aqui ele vai dizer, uma vez que ele foi o único digno de abrir o livro, pelo Pai dada autoridade, ele também é o único digno de todo louvor, toda honra, total, em todas as esferas. Veja que termina aqui assim. Ele termina dizendo, depois de milhares e milhares de anjos dizendo isso, milhões e milhões de anjos dizendo isso, o Cordeiro é digno, ele foi morto, é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é o único digno porque foi morto. Porque ele foi morto e venceu. Agora, 13. Também ouvi outras criaturas que estão no céu, olha, 3 atmosferas, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem ao que está sentado no trono, ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes diziam amém. Os anciãos também diziam amém e adoraram. O Cordeiro é adorado porque ele é o leão de Judá, raiz de Davi, e é o único que foi morto e reviveu. Então ele é digno de adoração, e no cenário do contexto, o império solicitava a adoração da igreja. Solicitava que a igreja se prostrasse diante dele e adorasse. A visão do céu revela a razão total da adoração ao Cordeiro em todos os planos. Essa é a última tese de 11 a 12. De 11 a 14. Eu quero, então, trazer a aplicação para os nossos dias. Como nós podemos aplicar esse princípio? Primeiro, a visão do trono ou a visão do céu nos mostra ou nos revela a incapacidade das criaturas. Igreja do Senhor, quando João abre o livro, ninguém no céu, na terra e debaixo da terra é capaz. E com isso Deus está querendo simplesmente dizer, num cenário de perseguição da igreja, não há por que temer as forças que estão atuando contra a igreja do Senhor. A igreja está sendo morta por causa da palavra e do testemunho. O que era que João almejava? A capacidade plena, a autoridade plena, o governo pleno. A história não está nas mãos de pessoas, de criaturas, mas de Deus, do seu Cordeiro. A visão e a revelação que a igreja precisava confiar não é das criaturas, irmãos. Deus está revelando ao mundo criado que ele deve ser, que ele deve pôr-se em seu lugar. O mundo criado, as criaturas do céu, da terra, ponham-se no seu lugar. O único digno é o Cordeiro, poderoso Rei. A igreja precisa confiar nisso. Deus está chamando a atenção de sua igreja para a plena confiança nele nesses dias. Como chamou a confiança das 7 igrejas no contexto de tribulação e de martírio, de morte. A confiança plena nele. Nesses dias, querido, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na sua história, na sua família, no seu trabalho, no seu emprego, na sua sociedade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Deus está chamando a atenção de sua igreja para a plena confiança nele. Este livro de Apocalipse revela quem é capaz diante dos incapazes. Só o Cordeiro é capaz, só o Cordeiro é digno, só Deus e Jesus são dignos. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade.
Jesus tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro. É por isso que ele é digno de abrir o livro. Jesus é apresentado como o Messias vencedor, porque antes foi morto o Messias sofredor. Ele só é leão, porque antes foi o cordeiro. Interessante até que é essa visão que a gente tem. Antes de Jesus ser tipificado como o leão no Antigo Testamento, ele é tipificado como o cordeiro, lá no cenário de Abraão com Isaac, quando Isaac vai ser morto. Ele só é leão, porque ele primeiro foi cordeiro. Ele foi morto, mas agora está vivo. A solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem o poder e toda a autoridade. Jesus tem a chave da interpretação da história. Por isso, toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo. A história sempre está na mão de Deus. Deus escreveu o livro da história. Antes dela acontecer, Ele conhece, controla, dirige todas as coisas para a consumação final. A história não está na mão de futurólogos. A história não está na mão de infectologista. A história não está nas mãos de economistas. A história não está na mão de historiador. A história não está na mão de gente conhecedora e dominadora da ciência. A história não está nas mãos de gente dominadora da tecnologia, das ciências da informação. A história está nas mãos do Cordeiro, o único digno de julgar as nações, o ímpio, o império de toda a impiedade, o império da impiedade, mas de preservar a igreja debaixo da tribulação. Jesus deseja nessa noite que a igreja na terra não tema absolutamente nada. Não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana. A igreja de Jesus precisa confiar nele. Não importa o que lhe aconteça na história. Se nessa noite você é aquele que ainda não aprendeu a confiar em Jesus, apesar do que está acontecendo ao seu redor, na sua família, na sua história, Jesus chama você para fazer isso agora. A você que ainda não aprendeu a colocar a sua história menor nas mãos de que tem o controle da humanidade diante dele. Se aproxime de Jesus, se dobre diante dele e o reconheça como o Cordeiro de Deus que tira o pecado e que agora tem onipotência, tem onisciência e tem onipresença. E é triunfador. Interessante é que no 1-3 Jesus tem o controle das igrejas dos líderes. E agora de 4-5 Jesus tem o controle da história. Ele está com o livro da história que decreta a preservação da igreja em meio ao juízo, mas que decreta o juízo sobre todo o império da impiedade. Quem tem o controle da igreja nas mãos? Jesus. Quem tem o controle dos sete líderes nas mãos? Jesus. Quem tem o controle do livro da história nas mãos? Jesus. É por isso que ele é digno de confiança de sua igreja. Igreja do Senhor, ponha a sua confiança no Senhor. Em nome de Jesus. É por isso que a gente diz que ele é grande e que ele já nos deu a vitória. Por isso queremos o seu nome engrandecer. Vamos ouvir essa canção. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, dizendo que ele é grande e muito digno de louvor e de toda adoração. Louvemos ao Senhor. Cidade do nosso Deus.
Obrigado, Maria e Marcelo. Só o Senhor é o Deus de toda a terra e céu. Por isso, irmãos, igreja, só adoração a Ele, não importando as circunstâncias. Que nesses dias seu coração seja designado, inclinado, apenas para adorar o Senhor. Se você é aquela pessoa que tem dividido a adoração entre líderes, músicos, ídolos do coração, aprenda isso. Só Deus é digno de ser adorado. Só Cristo. Porque Ele foi o único que venceu. Abriu o livro para lhe dar a vitória e a preservação em meio ao contexto de pecado. Abra o coração para Jesus. Quero terminar falando então nossa súplica permanente. Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos em Cristo Jesus. Quero orar com vocês. Obrigado, Deus, pela tua soberania, teu governo. Obrigado, Cristo, pelo teu reino eterno. Nós nos curvamos diante do Senhor e te adoramos pelo século dos séculos. Ó Cordeiro digno, ó vencedor, eterno Emanuel, Rei dos reis, receba o louvor da tua igreja, a adoração de todo o teu povo nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, também te adoramos para todo sempre. Amém. Boa noite para você, que Deus te abençoe. Terça-feira a gente está encerrando o livro de Abacuque, capítulo 3. Se prepare para lá. Um forte abraço, Deus abençoe a todos.